Alô galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje uma super questão sobre cálculo de volume. Então a questão ela é o seguinte: calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y do conjunto de todos os pares x e y, tais que... Aí nós temos a nossa questão aqui. A questão ela está trazendo para nós dois intervalos. O intervalo de valores para x, o intervalo para valores de y. Então vejo que olhando assim, fica difícil de visualizar o que é preciso fazer para calcular o volume. Mas se nós fizermos o desenho e analisarmos com calma, vamos ver que é bem simples. Então vamos desenhar um gráfico aqui, veja. Vamos desenhar inicialmente aqui o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Tudo bem? X, y. Então veja, x ele está contido nesse intervalo que vai de 1 até 4. Veja que 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 4. Então vamos pegar o valor 1, colocar aqui, então 2, 3, 4. Então veja, o valor de x ele varia entre 1 e 4, inclusive o 1 e o 4. Então veja, o x tanto pode ser o 1 quanto o 4 e todos os valores que estão compreendidos entre 1 e 4. Tudo bem? Agora vamos para o y. Veja que o y aqui ele varia de 0 até x. Aqui pode gerar uma certa confusão, mas veja. Se nós olharmos para essa parte da nossa desigualdade, nós vamos ver o que aqui, ó. Veja, y ele é menor ou igual a x, né? Ou seja, veja que essa função, né? Essa desigualdade nos remete à seguinte função. Veja, f de x é igual a x. Então veja que essa função ela é dada pela seguinte reta. É uma função do primeiro grau que passa na origem. Então veja, seria essa reta bem aqui, ó, que é a bisetriz do primeiro quadrante, tudo bem? Essa reta então é a função f de x igual a x. Veja que y é positivo, assume valores positivos, o 0 e é menor ou igual a x. Então, veja que y assume todos os valores em que y é igual a x, que corresponde à nossa reta, e os valores de y que estão abaixo. Então, se nós juntarmos esses dois intervalos, o conjunto vai formar o seguinte, nós vamos ter aqui, ó, o x ele varia de 1 até 4, então o x só assume valores que vão de 1 até 4. E o y ele varia, veja, de 0 até x. Então, veja então que todos os pontos em que satisfaz esses dois intervalos são os pontos que estão compreendidos entre o eixo x e essa reta que representa a função f de x igual a x. Dessa forma, x varia de 1 até 4 e y, veja, y é menor ou igual a x, ou seja, y assume qualquer valor que esteja abaixo da reta ou que esteja contida nela. Isso significa que nós vamos calcular o volume do seguinte sólido. Eu vou tentar desenhar ele aqui. Veja que a nossa questão é calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo. Então veja, quando nós olhamos para esses dois intervalos, né, junto com essa função, irá formar essa área que eu vou pintar em amarelo aqui. Vai formar esse plano, que é um trapézio. Tudo bem? Ou seja, a interseção desses dois intervalos está formando esse trapézio aqui que eu estou pintando de amarelo. Agora, quando nós fizermos a rotação desse plano ao redor do eixo y, nós vamos ter uma figura espacial. Veja, eu vou tentar desenhar ela aqui para você tentar ver o que está acontecendo. Quando nós rotacionarmos essa figura ao redor do eixo x, nós estaremos formando o seguinte sólido. Esse sólido bem aqui. Então nós temos o que? Veja que a rotação desse plano ao redor do eixo de x fez aparecer o que? Nos permitiu criar um tronco de cone. Espero que você esteja conseguindo visualizar. Eu vou
Eu vou dar uma leve pintada nele aqui, para que você consiga melhorar essa sua percepção geométrica da figura que está sendo formada, do sólido que está sendo formado quando nós fazemos essa rotação. Então veja que a rotação desse plano ao redor do eixo de X gerou uma figura, um sólido de rotação, e esse sólido aqui ele é um tronco de cone, beleza? Agora que nós já conseguimos visualizar, ter essa percepção, essa visualização do sólido, nós precisamos calcular o seu volume. Afinal de contas, a nossa questão ela consiste nesse cálculo. Veja que o volume ele é dado pela seguinte expressão: o volume do sólido ele será π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Tudo bem? Então, veja, o π é uma constante, nós sabemos, vale 3,14. Esse intervalo AB é o intervalo que foi levado em consideração no eixo X. Então, veja, é o intervalo que vai de 1 até 4. Então, nós vamos integrar de 1 até 4. Qual é essa função f de x? Essa função f de x é do gráfico que delimita o nosso sólido. Então, é da função f de x igual a x. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Vou colocar assim, ó, x ao quadrado, ou seja, a função f de x ela é dada por x, então ficou x ao quadrado dx. Tudo bem? Vamos lá. Então, o volume será π vezes... Quanto é a integral de x ao quadrado? Eu vou colocar assim. Veja, a integral de x ao quadrado, vou fazer bem devagarzinho, veja. Para integrar x ao quadrado, nós acrescentamos 1 ao expoente e dividimos por essa soma, que é 2 mais 1. Tudo bem? No intervalo que vai de 1 até 4. Pronto, está integrado. Agora nós vamos fazer assim, veja. O volume ele é igual a π vezes... Pelo teorema fundamental do cálculo, nós sabemos que nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular a nossa expressão em função do valor 4 e depois fazer menos, e nós vamos substituir o valor 1, tudo bem? Que é f de b menos f de a. Então veja, vai ficar assim, ó. Aqui é x ao cubo, né? 2 mais 1, então vai ficar assim, ó. 4 ao cubo, 2 mais 1 dá 3, dividido por 3. Foi o f de a. Agora o f de b menos f de b, que é 1 ao cubo, dividido por 3. Tudo bem? Veja então que o volume será dado por π. Veja, 4 ao cubo é 4 vezes 4, 3 vezes. Então será 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. Então será 64 sobre 3. 1 ao cubo é 1, então ficará 1 sobre 3. O nosso volume será dado então por π vezes... Veja, nós temos uma subtração de frações, elas possuem o mesmo denominador, então nós conservamos o denominador e fazemos a diferença no numerador. Então 64 menos 1 será 63, onde esse volume é igual... Veja, 6 com 3 dá 9, então, como 9 divide por 3, o 63 também divide. 63 dividido por 3 é 21 vezes o π. Então, veja, o volume do nosso tronco de cone, ou seja, o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X do nosso trapézio, né, formado pelos dois intervalos dados na questão. Esse volume ele é de 21π. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que todos tenham gostado. Se você gostou da nossa videoaula, se inscreva no canal e compartilhe nos seus grupos. Grande abraço e até a próxima.